51992 01 1470. Vitória Fernandes, esse programa enfrenta questões polêmicas. E nós vamos falar agora sobre a PEC que propõe o fim da escala 6x1. Já tem uma centena de assinaturas no Congresso Nacional e propõe uma alteração importante na CLT. Mudar o regime para uma escala que permita 2 dias de folga por semana para os trabalhadores. Vamos ao que diz o resumo. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Macalossi. A proposta de emenda à Constituição, encabeçada pela deputada Érica Hilton, vem ganhando força ao propor o fim da escala de 6x1, regime no qual os profissionais trabalham 6 dias seguidos e têm direito a apenas 1 dia de descanso na semana. A proposta da deputada é de redução da carga de trabalho para 36 horas semanais. A Érica Hilton tem recolhido assinaturas para protocolar a PEC e só hoje saltou de 71 assinaturas de parlamentares para 100 nas primeiras horas do dia. A discussão sobre o tema ganhou força nas redes sociais nos últimos dias e chamou inclusive a atenção do presidente Lula, que disse que vai avaliar com sua equipe, sim, o que está sendo protocolado no texto. Mas, por agora, para a PEC começar a tramitar, é preciso da assinatura de ao menos 171 dos 513 deputados federais ou de 27 dos 81 senadores. Hilton argumenta que a proposta à Constituição Federal reflete um movimento global em direção aos modelos de trabalho mais flexíveis aos trabalhadores, reconhecendo a necessidade de adaptação às novas realidades do mercado de trabalho e as demandas por uma melhor qualidade de vida dos trabalhadores. Ela também diz que a medida proposta nesta lei alinha-se com os princípios da justiça social e do desenvolvimento sustentável, buscando um equilíbrio entre as necessidades econômicas das empresas e o direito dos trabalhadores a uma vida digna e a condição de trabalho que favoreçam a saúde e o bem-estar. Claro, né? E eu também sou a favor do combate ao câncer, eu sou contra a escravidão, eu sou contra tudo isso. Eu sou a favor da cura da AIDS e de um mundo mais inclusivo. Sim, eu sou a favor de tudo isso. Então agora nós vamos tratar de um vespeiro. E eu sei que vai chover mensagens dizendo que eu sou elitista, que eu sou contra a classe trabalhadora, que eu quero escravizar os trabalhadores. Mas esse programa não se verga ante as opiniões ditas ou tidas como majoritárias, a título de fazer aquilo que eu acho desprezível em boa parte do jornalismo, que é a chamada de sinalização da virtude. Então eu vou aqui colocar um ponto inicial. Obviamente, eu sou a favor que as pessoas tenham a oportunidade de ficar mais tempo com seus familiares, desfrutar de momentos de lazer. Agora nós temos que calcular se isso é cabível à realidade brasileira ou não. E por mais que a proposta do PSOL tenha ali um elemento original, né, de reconhecer essas necessidades basilares e ser uma proposta com uma pegada social relevante, com boas intenções, ela é completamente equivocada e incompatível com a realidade brasileira. Eu lamento dizer, mas essa proposta, se aprovada no Congresso Nacional, não creio que será, mas essa proposta, se aprovada no Congresso Nacional, não melhorará a qualidade de vida dos trabalhadores. Ela vai reduzir salários e ela vai gerar desemprego. O efeito será exatamente o contrário. Vamos aqui pegar alguns dados importantes, porque o número de dias trabalhados diz respeito a uma condição econômica que infelizmente não é a condição comum do trabalho no Brasil. Ela está atrelada à produtividade. A produtividade é um fator fundamental, não apenas para o tempo de trabalho, mas também para o salário. A que me refiro? Você não pode comparar a escala de trabalho de um norte-americano ou de um finlandês com a escala de trabalho de um brasileiro. Porque
a produtividade média de um norte-americano, a produtividade média de um finlandês e a produtividade média de um brasileiro são muito distintas. E não é uma questão de opinião, é apenas de fatos. Vejam, por exemplo, os indicadores econômicos que foram condensados pelo pesquisador, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio de São Paulo, professor José Pastore, uma figura reconhecida, renomada no mercado de trabalho, na análise do direito do trabalho e da economia do trabalho, coloca os seguintes parâmetros, Vitória. O trabalhador brasileiro leva 1 hora para fazer o mesmo produto ou prestar o mesmo serviço que um trabalhador norte-americano consegue realizar em 15 minutos. Ou um alemão ou coreano em 20 minutos. A produtividade brasileira é baixa, em média. Isso tem uma série de fatores. Por exemplo, qualidade do ensino, aprimoramento técnico. Tudo isso está diretamente ligado ao fator produtividade, que é determinante para o período de tempo trabalhado, a escala de trabalho e a remuneração advinda do trabalho prestado. Então, pegando aqui os dados de 2019, tem aí um delay em relação a 2024, mas vocês vão observar que as coisas pioraram, não melhoraram. Em termos de riqueza, o Brasil produz 1 hora equivalente a 16 dólares. Valor que corresponde a 25% do que é produzido nos Estados Unidos, 67 dólares. Na Noruega, Pepão, sabe quanto que se produz em 1 hora? Dados de 2019, 75 dólares. Em Luxemburgo, 73 dólares. Na Suíça, 70 dólares. Então você não pode estabelecer uma escala de trabalho comparativa entre Estados Unidos e Brasil, porque o resultado prático será distinto. Um outro dado, daí mais recente, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, divulgado recentemente. Em 2022, Vitória, a produtividade média no Brasil caiu 4,5%. Nós estamos perdendo produtividade em muitos setores econômicos e não ganhando produtividade. Ora, se nós estamos perdendo produtividade, o único efeito possível de uma PEC como essa, por mais bem intencionada que ela seja, será gerar desemprego. Porque o cálculo médio do político é o seguinte: eu vou diminuir o tempo trabalhado para obrigar o patrão a contratar alguém por horário que sobra, pensando que o valor vai ser o mesmo. Primeiro, o trabalhador que está contratado vai ter uma redução na jornada e também no salário. Ou, provavelmente, sem condições de contratar mais alguém, a empresa vai diminuir a sua margem de lucro e pode levar à demissão do funcionário. Então, querendo remediar a situação com uma proposta economicamente incompatível com a realidade brasileira, o que o PSOL pode fazer é piorar uma situação que já é muito ruim. É necessário considerar uma série de fatores antes de apresentar um projeto desses. Isso está sendo feito de forma populista e lesiva aos interesses dos trabalhadores. 17h29. Nosso ouvinte Daniel mandou uma mensagem aqui complementar. Ele diz que um dos fatores, né, que podem surgir a partir de uma medida como essa é o encarecimento dos preços dos produtos. Correto. Claro, você vai precisar de 2 pessoas para produzir a mesma coisa, você vai embutir no produto o preço
E, portanto, um terceiro fator que nós podemos trazer aqui à baila como efeito negativo de uma medida como essas, de uma medida como essa é a inflação. A inflação condicionada aos produtos médios. É porque você vai ter um encarecimento no custo de produção. Então, o caminho correto para você diminuir a escala de trabalho, que é importante, porque as pessoas precisam de mais tempo de lazer, é você aumentar os fatores de produtividade. Isso é uma regra básica de mercado. Não é uma regra básica imposta por opressores. É por gente que quer tirar dos trabalhadores tudo, sugar essa lógica marxista, né, de fundo de quintal. Não. É como funciona a economia real. E eu presumo que a deputada que apresentou não entenda patavinas do assunto. Como boa parte das pessoas que estão nas redes sociais defendendo. Bem intencionadas, sim, mas sem números.